Como é que é juridicamente o discurso de ódio? Porque o discurso de ódio ele pode ser várias coisas, inclusive depende da pessoa que... Se a pessoa se sentir ofendida por alguma coisa que você nem se preocupou, ela pode alegar o discurso de ódio. Como é que é juridicamente essa questão do discurso de ódio? Adjetivação. Do jeito que você faz a adjetivação de alguma coisa. Não, óbvio que eu não vou repetir aqui para ninguém se sentir ofendido, mas você nominar uma pessoa ou uma raça junto com uma adjetivação negativa. A partir daí, e você propalar isso e disseminar isso, você está, de fato, proferindo um discurso de ódio. A fake news não é também discurso de ódio? Dependendo da fake news, ela também é discurso de ódio. Também pode ser classificado como discurso de ódio. E é por isso que a lei de racismo dentro da campanha eleitoral ano passado, ela foi implementada para tentarem bloquear. Muito mais do que isso, a gente teve o Tribunal Superior Eleitoral, que todos os casos que se tinha uma mínima suspeita de fake news, eles eram bloqueados. Por quê? Porque se entendia que era uma fake news. O discurso de ódio, quando você está falando de questão racial, ele pode ser identificado de várias formas. Uma das formas é você tentar fazer uma campanha difamatória ou ofensiva contra certa minoria. A partir daí, você tem um discurso absolutamente de intolerância. No futebol, acontece isso muito. Sim. A gente viu muito isso no futebol, no Brasil e fora do Brasil. Tanto que os times, CBF, têm feito aí seminários e tudo mais, para que o ambiente do futebol ele fosse um ambiente de mais tolerância. Eu vou dar um exemplo porque eu participei. Eu sou advogado, sou hoje diretor jurídico do Corinthians, mas também advogado do Corinthians. E fui o advogado do Corinthians naquele julgamento onde a torcida do Corinthians fez um canto classificado como homofóbico contra a torcida do São Paulo. Se você for pensar que isso é uma tradição de 40 anos atrás, você vai falar, não, isso não é nada. Não é possível que isso pode dar alguma consequência. Mas se você for pensar nos dias de hoje, como o Emílio falou há pouco tempo atrás, não, agora a gente tem que pensar diferente, o mundo mudou, é mais politizado, então a partir daí você não pode fazer esse tipo de coisa, então você tem que substituir e pode cantar a mesma coisa de outra forma. Então, não é que é mais politizado, eu acho que hoje em dia todo mundo tem voz, e acho também que a gente não deve dar muita bola para a torcida. Porque é o seguinte, se eu for dar bola pra torcida que entra todo dia aqui no Nossa chat, senhora, reclamando, falando, com a gente. eu não faço o programa. Eu fico na minha casa e não venho fazer. Verdade. Então, Delari, desligue agora. Eu faço igual o Supremo. Desliga o chat. Desliga tudo. É uma ditadura com áudio. Desligou o chat? Alexa, eles estão aqui brigando com a gente. Desligou. Acabou. Pronto. Acabou. Ninguém mais tem voz no programa. Mas, doutor, essa tese também não cai quando você assiste um simples debate político? Porque ali você está vendo que ambos os lados ali, você tem mentiras, você tem acusação, você tem ataques que você sabe, é nítido porque você tem o conhecimento que aquilo é uma mentira, e aquilo vira assim um discurso de ódio, e nada acontece. Então, às vezes a gente tem um programa de televisão que nos espalha isso, e quando chega pra gente, é o que vem a punição. Quando a gente estava falando aqui, a justiça tem que ser a mesma para todo mundo. Independente se você tem um programa que tem uma opinião A ou B, se qualquer um dos lados falar alguma coisa que pode ser ofensiva ou interpretada como fake news ou discurso de ódio, isso tem que ser punido. E nada acontece. Então, isso tem que ser não só criticado por vocês, pelos advogados, mas pela sociedade em geral. Porque senão já isso não volta mais. Mas você falou, o senhor falou a questão da imprensa. Teve comediante com cantor que matou o velho da van, silêncio. Isso. Era arte. Aí quando não, sim, futebol com a cabeça não adianta. O futebol com a cabeça de ex-presidente. Mas aí não adianta. Aí acabou, não. Ele pode tomar providências. Sim. E acho que ele tomou providências de entrar com ação criminal. Não sei o que aconteceu, porque ele está sumido. Agora, nós estamos discutindo muito teoricamente. Se você colocar aqui 10 piadas... Eu sou professor, por exemplo, da Zumbi dos Palmares. Do meu amigo, o José Vicente, o reitor, muito meu amigo. Se você colocar 10 piadas que se chegam até lá, que foram tomadas providências, você vai ver que é uma piada que ofende.
Então tá claro que é humor e existe alguns exageros. Eu acho que não tem que ter liberdade absoluta. O limite é quando a pessoa... quando a piada pode ofender. Você sabe que tem coisas... Mas aí é subjetivo, doutor. Mas você não faz show. Aí é subjetivo. É que eu não posso repetir aqui. Você também não pode repetir as antissemitas, porque tem algumas que... a gente só de repetir, você já estaria praticando um crime.